Quem aí tem paciente que sente tensões crânio-cervicais na ATM e dores nos ombros? Quem aí tem esse tipo de paciente? Ou já atendeu esse tipo de paciente? Quem aí tem pacientes com dores crânio-cervicais e no ombro? Quem aí também tem associando com dores na ATM, dores no sistema mastigatório? Já vão falando para mim. Isso é o que tem de mais comum hoje em dia, tá, gente? Isso é o que tem de mais comum para que vocês entendam, tá? E a gente precisa contextualizar muito, tá? Porque essas tensões, em grande maioria, tensões de trapézio, tensões musculares, são vítimas de acomodações, são vítimas de desequilíbrio ascendente, que afeta tanto a cintura escapular como a ATM, como também de problemas descendentes, que afetam a ATM e depois vai para os ombros. Então, dessa forma, a gente precisa aprender a contextualizar. E como essas dores nos ombros podem surgir? Então, existem várias formas das dores nos ombros surgirem, tá? Mas as grandes dores são as dores mais crônicas, né? E dessa forma, a gente precisa entender como essas dores podem surgir. Essas dores podem surgir como dores referidas, ou seja, dores que não são de causa local, elas apenas representam a dor. Como assim, Randy? A dor relacionada, por exemplo, no braço esquerdo de um infarto. É uma dor referida sobre o infarto, tá? E tem muitas tensões a nível de ombros e base cervical associada com tensões diafragmáticas. Diafragmáticas. E nessa perspectiva, ao entender isso, você vai poder ajudar todos os seus pacientes, todos os seus familiares que precisam de tratamento de fato, tá? E aí, esse tipo de dor também pode ter relação com tensões a nível de crânio. E uma das coisas claras que você precisa entender: quando você sente dor, qual é a reação que você faz para diminuir a nocicepção, ou seja, a dor? Você faz, se eu tenho uma dor de cólica abdominal, você se enrola, ou seja, você se aproxima. As mulheres sabem muito bem disso, né, meninas? Cólica menstrual. Quando você tem cólica menstrual, você vai lá e se fecha, né, Paula? Você se fecha, né? Você contrai os músculos para proteger. Ótimo. E você contrai em direção do ponto de causa. E nessa perspectiva, você já quero que você quebre um paradigma para facilitar o seu entendimento do paciente, para você trazer o primeiro ponto de avaliação. O primeiro ponto de avaliação dentro dessa perspectiva para você acelerar seus resultados é você visualizar a postura e o posicionamento dos ombros em relação ao posicionamento da cabeça e pescoço. Seguindo esse entendimento, o que é que eu quero que você observe? Eu quero nada mais, nada menos que você observe o posicionamento do ombro na sua estabilidade. Ou seja, quando o paciente chegar até você dizendo que está com dores, explicando, trazendo, você já observar qual o posicionamento desse ombro. Esse ombro está para frente e para baixo, esse ombro está para frente e para dentro, ou esse ombro está para frente e para cima, para trás, para cima, para frente. Qual o posicionamento desse ombro? Porque a partir do posicionamento desse ombro, você já começa a observar, opa, tem alguma tensão saindo imediatamente dessa região que precisa ser acomodada aqui. Opa, então tem tensão associada com a ATM a isto. Ah, não, a tensão do meu ombro é para cima e para trás.
E tem gente que tem os dois ombros assim, né? Quase com a cabeça meio que enterrada e muita tensão nessa região. E partindo desse princípio, quando você consegue ter uma boa inspeção, você já começa a direcionar. Então, o primeiro ponto, avalie os pontos de adaptação de dor. Avaliar os pontos de adaptação de dor são extremamente importantes dentro do processo. E a partir desse processo, você precisa ter clareza de como isso está deixando o seu paciente com dor ou sem dor. Tá claro para vocês, gente? Tá claro? Vocês estão já lembrando de algum paciente? Quem aí está lembrando de paciente com essa característica? Fala aí. Quem aí está lembrando? E assim podem iniciar as dores e a cronicidade do processo. E você precisa saber desse conhecimento para não realizar procedimentos terapêuticos equivocados. Realizar técnicas de tratamentos erradas. Realizar técnicas de tratamento que está tratando sintoma e não causa. Quando você tem uma tensão nos ombros e o ombro enrola para dentro e para baixo, você tem que perceber o que é que está trazendo essa tensão para dentro e para baixo. Nesse caso, o diagnóstico diferencial em relação à ATM já está dado pela inspeção. Não tem relação direta com a ATM. Possivelmente tem uma causa ascendente que está tensionando o ombro e enrolando ele para baixo e para frente. Diferentemente dos ombros que estão em elevação. Aí sim, merece você investigar o que a nível crânio, cervical, ATM e toda essa junção do sistema estomatognático está levando o seu paciente a sofrer. Tá claro para vocês, gente? Comecem a construir este raciocínio clínico para elevar seus níveis de resultados. Comecem a entender as relações anatômicas, integrando com as biomecânicas, neurofisiológicas e adaptativas. Esses 4 pontos de integração precisam estar bem claro. A anatomia, a relação de cada estrutura, a fisiologia, a biomecânica, se estão funcionando bem e como o corpo está se adaptando para que a dor não fique mais grave. A adaptação para que para que a dor não fique mais grave tem relação direta com o que você vai observar e vai dizer, opa, aqui realmente não tem isso. Se o ombro tiver elevado e para frente, preste muita atenção nas tensões anteriores. Se o ombro estiver para frente e para cima e para trás, as tensões posteriores. Muita atenção em cada detalhe desse, que vai fazer com que você construa o diagnóstico para saber por onde começar. Saber por onde começar são aqueles primeiros 10 minutos da consulta que já vão lhe dando clareza. Já vão fazendo você observar o ombro do paciente, já vão observando o posicionamento da cabeça, a atração, a relação adaptativa que exista, para você conseguir entender o que acontece. E avaliar essa presença de dor é super importante.